Bem-vindo, bem-vinda a mais um Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. E hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui nos estúdios da TVC-BH o Carlos Pronzato. Bem-vindo, meu irmão. Prazer sempre meu, Frei Gilvanda. Prazerão. Carlos Pronzato é um hermano que nasceu na Argentina, precisamente em Buenos Aires, mas há 27 anos está vivendo no Brasil e é peregrino por essa América Latina afora, cineasta, documentarista e escritor. Já fez mais de 60 vídeos documentários sobre lutas por justiça social, por direitos, em lutas populares na nossa América Latina. Escreveu mais de 10 livros, né? Eu tive a grande alegria de encontrar e conhecer o Carlos Pronzato há 9 anos atrás, precisamente em dezembro de 2009, quando o bispo Dom Flávio Capo estava fazendo greve de fome contra a transposição do Rio São Francisco. Cheguei lá nas margens do Rio São Francisco, em Sobradinho, ao lado de Petrolina, e estava lá o Carlos Pronzato, 23 dias ao lado do bispo Dom Capo, registrando tudo, e depois saiu esse vídeo documentário precioso aqui, né? Além do Jejum. E alguns anos atrás, Pronzato sempre fazendo vídeos documentários sobre as lutas pelo Brasil afora, o convidamos junto com as Brigadas Populares, junto com o nosso companheiro, o advogado, batalhador, Joviano Maier, né? Pronzato teve mais de um mês aqui em Belo Horizonte e aí fez para nós esse vídeo aqui sobre a ocupação da comunidade Dandara. Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. E eu tenho nas mãos aqui um monte de vídeos documentários que ele fez aqui. Pronzato, nosso tempo aqui é pequeno. Primeiro, parabéns por esse trabalho que você faz, porque hoje eu tenho a convicção, além da gente lutar, a gente tem que comunicar as lutas feitas e registrá-las em documentário. Eu não tenho a dúvida que esses vídeos documentários seus estimulam outras lutas, não é? Disso se trata, não? De a gente se estimular com as lutas e devolver isso em um formato nessa plataforma que é a audiovisual, né? Mas pode ser também escrita, mas é um feedback com as lutas populares assim constante, não? É decir, a gente espera que seja constante, não? Depende dessas lutas, do que elas impulsam, mas não são todas as lutas, depende do tipo de luta e como ela é feita e qual é o sentido dela, né? Você não filma qualquer luta não, né? Não. Por que você resolveu deixar a Argentina e começou a andar pela América Latina e se está dedicando a sua vida a registrar as lutas e animar as lutas? Não, é um tema antigo, mas eu já de criança sempre gostei de ver mapas e viajava muito nas enciclopédias, não? Eu já estava com essa imagem do mundo girando na minha cabeça, não? Já de pequeno. Assim, de adolescente também viajei um pouco pela Argentina e já quase um pouquinho perto dos 20 comecei a viajar mesmo de mochilão pela Argentina, fazendo viagens. E aí, conterrâneo de Che Guevara, então, Che Guevara girou a América Latina com motocicleta, e você resolveu seguir essa estrada? Sem motocicleta, de caminhão, andando de carona muito, né? Mas depois da Argentina já passei para a Latinoamérica, comecei a viajar um pouco mais. E bom, depois começaram eu fui ao México, né? Eu fui ao México início da década de 80, fiquei um ano lá e depois comecei a viajar em sentido contrário ao que ele fez, digamos, não? Que o Che Guevara fez de sul para o norte. A gente fez de norte para o sul, morando, por exemplo, um ano na Colômbia, outro ano estive na Guatemala, El Salvador, Peru, é decir, em vários países, mas tentando me colocar como um cidadão a mais nesses países. Eu não trabalhava nessa questão que comecei a desenvolver depois. Trabalhava antes da viagem e depois da viagem. Essa viagem para mim foi fundamental porque foram anos em vários outros países, não? E aí que aprendi talvez a lidar com os instrumentos que fui utilizar depois, né? Mas eu sempre coloco que a base do trabalho está toda sentada nesse continente sofrido, nesse continente que Eduardo Galeano
revisou como um cirurgião as veias, né? Américas da América Latina, Para né? delatar as grandes explorações que até hoje sofremos, cada vez mais, né? E você continua girando, mas você já está há 27 anos radicado no Brasil, né? Então, a partir dessa chegada no Brasil, que eu me instalei na Bahia, fiz inclusive curso na área de direção teatral, que eu já trabalhava com teatro antes de sair da Argentina, mas de alguma maneira oficializei esse curso, fiz em Rio Grande do Sul uma pós-graduação também, em Porto Alegre, mas a partir desse período comecei a sair. Aquele período que eu estive, por exemplo, em Porto Alegre, no início dos Fóruns Sociais Mundiais, que aconteceu aquele grande rebelião na Argentina, o panelaço, onde 5 presidentes caíram no termo de uma semana. Aí eu fiz aquele filme. A partir daí que eu comecei mais a trabalhar com questões exteriores, não? Questões de outros países. Eu fui na Guerra do Gás na Bolívia, Chile, fiz vários trabalhos também, né? Mas sempre tentando seguir o caminho que as lutas vão indicando, né? Carlos Pronzato, qual o último documentário que você fez e que está girando agora? O mais recente é o trabalho que a gente fez sobre as escolas ocupadas em São Paulo, né? Que eu acho que é um dos temas fundamentais hoje na política. O título? O título é Acabou a Paz, Escolas... Acabou a Paz, isto aqui vai virar o Chile, escolas ocupadas em São Paulo. A questão do Chile é porque os estudantes reivindicam, os ocupantes, o que aconteceu no Chile em 2006, quando os estudantes chamados pinguins no Chile foram para as ruas e pararam o país. Então, essas lutas estudantis estimularam o movimento estudantil no continente todo, né? E no Chile, um país que estava praticamente congelado enquanto mobilização social, depois da passagem de Pinochet durante tanto tempo, né? Entre o ano 73 e o ano 90, que ele esteve no poder. Depois de 90 veio aquele período neoliberal, então parecia que Chile era o melhor aluno da escola de Milton Friedman, não? Dos neoliberais. E aí aparecem os estudantes deflagrando uma mobilização que cria uma empatia com outros segmentos sociais. E isso, bom, veio reverberar por aqui. Um tempo depois, porque em 2012 teve uma refervura desse movimento no Chile, entendeu? E aí os estudantes paulistas entenderam qual era essa mensagem perante a repressão policial que teve aqui em São Paulo, aqui perto, né? E aí ocuparam as escolas. E depois, você sabe, teve a suspensão da reorganização escolar do governo, proposta pelo governo Alckmin, do PSDB, e os estudantes se replegaram, ocuparam escolas, e esse ano se iniciou com novas ocupações, porque já no Rio de Janeiro, em Ceará, em Rio Grande do Sul, tem mais de 100 escolas ocupadas. Então, eu acho que a grande termômetro social de protesto e de luta propositiva é essa, né? Porque a base de tudo é a educação. Carlos Pronzato, é claro que nosso tempo é pequeno aqui e vários dos seus documentários estão também disponibilizados na internet, no YouTube, não estão? Muitos deles, inclusive esse dos estudantes. Mas a gente também tem os DVD, que é um tipo digamos, de maneira, de dinâmica de manter esse trabalho, além de pequenos apoios que a gente consegue, sindicatos, parceiros, já que a gente não trabalha com editais, pela própria urgência de certos materiais, a gente não pode ficar 1 ano, 2 anos esperando um recurso. Então a gente vende os materiais que estão abertos para todo mundo comercializá-los, né? Especialmente os atores sociais fazem isso. Os estudantes mesmo que ocupam escolas têm esse material e eles estão agora disponibilizando assim por valores pequenos para financiar uma caravana que eles estão fazendo pelo país, para visitar outras ocupações, e meu filme está com ele fazendo isso. Então a gente também tem essa maneira, além do YouTube tem essa outra que o DVD ainda tem em função, né? Importante, importante. Carlos Pronzato, como nós não temos tempo aqui de apresentar os mais de 60 títulos que você já fez, mas eu gostaria de tomar a liberdade que, por exemplo, esse aqui, ó, Dandara, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. O que é preciso resgatar? Uma pílulazinha assim sobre esse documentário. Bom, a pílula seria a grande alegria de ter visto essas pessoas. Primeiro foi um convite das Brigadas Populares daqui de Belo Horizonte, né? Junto com outros coletivos que participaram. E o que eu resgato foi o dia a dia, porque a gente conviveu, ficamos lá dentro da ocupação, entendeu? Então a gente viu histórias de vida, escutou histórias de vida fundamentais,
que se repetem em outras ocupações pelo país, mas já o nome já cria uma certa empatia. Dandara, entendeu? A esposa de Zumbi, e é isso aí, essa resistência de Palmares foi, de alguma maneira, continua aqui em Dandara. Ok, e esse aqui, além do jejum, inclusive essa semana o Roberto Malvez, da Comissão Pastoral da Terra, escreveu um texto, A Transposição do Velho Chico e o Golpe, o Gogó. Que está aqui. Está aqui também, né? Tá. O que precisa lembrar desse documentário aqui? Bom, sobre o jejum, a greve de fome do Dom Cápio, né, e contra a transposição do São Francisco. Eu queria esclarecer primeiro que você se referiu aos dias da greve. A gente não esteve todos os dias, estivemos alguns dias, mas esses dias que a gente esteve lá, à beira do São Francisco, com um diretor também italiano, foi uma coprodução com Stefano Barbicinti, a gente viu de perto o significado da luta de Frei Cápio, essa entrega, como ele mesmo disse, da vida, né? Em termos franciscanos, que isso é fundamental. Eu levo muito em conta a vida de São Francisco, muita gente não entende como Che Guevara de São Francisco. Eu falo, é a mesma coisa. 2 entregas de vida, né? E o Frei fez isso, e graças a isso que o tema entrou em pauta nacional. Senão até hoje ninguém saberia o que é a transposição, e nós estaríamos sabendo dessas mutretas que estão acontecendo graças a Dom Cápio, há 9 anos. A Bahia de Euclides da Cunha. Euclides é um grande nome da literatura e da historiografia nacional, né? Que develou outro grande massacre que o Estado perpetrou nesse país e que inclusive o Vargas Llosa tomou como mote para seu livro A Guerra do Fim do Mundo. Ele foi a Canudos para escrever o grande livro dele, o Prêmio Nobel de Literatura, Vargas Llosa, em função desse episódio que foi terrível, não? Onde 3 estados, a elite do poder militar desse país, né? Destruiu uma vida de autossuficiência, de uma criatividade incrível, não? No século XIX. Antônio Conselheiro e seus vibrantes guerrilheiros, né? Batalhadores. Foi o livro Vingador, Os Sertões. Exatamente. Prosa, tá boa a nossa prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o cineasta, documentarista e escritor Carlos Pronzatto, né? Autor de mais de 10 livros, já fez mais de 60 documentários das lutas que acontecem na América Latina. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar a prosa aqui com Carlos Pronzatto. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Bebeu, só perdeu as ondas e o paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Uou, yeah!
Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. What exists in every corner of the world? Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty? What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? Being gay. Being lesbian. bisexual, or transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Nós estamos hoje entrevistando Carlos Pronzatto, que é cineasta, documentarista, autor de mais de 60 documentários sobre lutas que aconteceram na América Latina, muitas que estão em curso ainda, e também autor de mais de 10 livros como escritor. Carlos Pronzatto. Aqui nós temos, por exemplo, esse documentário aqui. A partir de agora, as jornadas de junho do Brasil. Bom, isso aí é fundamental. Quem quiser estudar a história do Brasil hoje, não pode deixar de lado o que aconteceu em junho de 2013 nesse país. É um divisor de águas. É um divisor de águas total. Uma turbulência terrível que marcou, não, felizmente, a política nacional. Então, isso até hoje se reflete, inclusive, nos estudantes de São Paulo, que ocuparam escolas e muitos deles estavam nessas manifestações. Eu acho fundamental esse tema aí. Carlos Pronzatto, outro documentário que você fez aqui, Buscando Allende. Isso, Salvador Allende, o presidente chileno, o presidente socialista, a primeira vez que um país chega ao socialismo pelas urnas, no ano 73,
E Allende foi entendeu, um emblema desse tipo de lutas, levou muitas reformas naquela época, e o processo do governo dos 1000 dias, chamado 1000 dias, foi destruído pela irrupção do Pinochet e toda essa sequela que depois se espalhou pela América Latina, né? E tem muito a ver com o momento atual, porque ele caiu por um golpe armado, e a ditadura chilena se instalou durante tanto tempo. Claro que os golpes são diferentes, hoje se dão de outra maneira, como com Lugo, como no Paraguai, Zelaya, em Honduras. Aqui, essas coisas parlamentares, né? Depois esse colégio indireto eleitoral que se elegem eles mesmos, mas tem muito a ver, inspiraria muito a resistência que houve ao golpe da Allende hoje aqui, né? Ô Carlos, aproveitando a carona, sim, qual a análise que você está fazendo, qual você acha que é a postura mais sensata que as forças vivas da sociedade devem assumir nesse momento crucial que o Brasil atravessa, esse golpe em curso? Bom, é muito complexo. Eu não sou um analista político, apenas a gente tenta captar depoimentos que sirvam ao tema. Inclusive, eu gostaria de fazer um documentário, talvez em curso futuramente, sobre esse tema em nível nacional, mas eu acho que é um momento fundamental, em todo sentido, até um momento que se reveste uma certa pedagogia do que foi o Estado até hoje, entendeu? A gente pode ver claramente como que se constitui internamente um Estado, com uma grande, diria, utilizando a palavra simples, uma grande máfia, a gente está vendo abertamente, graças a algumas operações, claro que seletivas, escolhendo as pessoas que eles querem investigar, mas que de alguma maneira isso está na superfície e estamos vendo esse desenrolar de uma maneira que daria quase que para vomitar. O que o Estado, a gente chegou ao ponto, nesse sentido, muito esclarecedor, é muito bom, de alguma maneira, mas não podemos estar nessa dicotomia entre fora Temer, volta Dilma. Eu acho que não é por aí, eu acho que muito além disso, tanto é porque durante 12 anos a gente não viu o que gostaria de ter visto, inclusive Frei Capio está aí para dizer, você acaba de falar disso, e outros tantos, reforma agrária não feita, e muitas outras coisas. E essas pequenas conquistas, que realmente são migalhas dos sistemas financeiros, para que o lucro seja maior ainda, não nos convence. Pelo menos a mim nunca me convenceu, mas claro, é muito pior o que a gente está vendo hoje, né? O trator golpista agora está bravo também, uma coisa né? horrorosa. Só estão metendo a tesoura nos direitos sociais, É uma coisa horrorosa e, claro, a gente gostaria de estar finalizando esse período legítimo dentro do eleitoral até 2018, depois que se decida. Mas eles decidiram que não havia mais maneira de ganhar uma eleição e inventaram, porque de alguma maneira se elaborou essa resposta na surdina para acontecer o que está acontecendo, né? É algo deplorável. Retornando aqui, um dos seus mais de 60 documentários, Carlos Pronzato, você fez sobre o Pinheirinho, massacre do Pinheirinho. Tiraram minha casa, tiraram minha vida. Isso. Bombas, covardia e violência. Passar com o trator por cima de tudo, inclusive das leis e das possibilidades jurídicas. Destruir casas ao invés de construí-las. Eis o projeto do governo para resolver a questão da habitação em São Paulo. Exatamente. Isso foi um outro emblema de luta, 8 anos de permanência em São José dos Campos. Uma comunidade já praticamente consolidada, constituída, né? E arrasada de um dia para o outro. E o filme começa com essa imagem, com uma imagem, uma câmera, um traveling constante que vai passando por cima da fumaça ainda, porque da fumaça das casas, das árvores. É uma coisa terrível. Carlos Pronzato, outro documentário seu aqui. Carabina M2, uma arma americana. El Che em Bolívia, um documentário de Carlos Pronzato. Então, esse material eu gosto muito, realmente foi um filme que me lembrou das minhas viagens, porque eu fiz muitas imagens andando de caminhão, com uma camerinha pequena, sozinho, entrando nas casas, entrevistando camponeses. Claro que também tem os analistas políticos, os ex-guerrilheiros bolivianos, que é um achado, porque muitos deles morreram depois, mas é nossa grande... um filme que eu considero muito importante, porque mostra o final do Che Guevara na Bolívia, o final. Carlos Pronzato, você fez também um documentário sobre as Madres de Plaza de Maio, Memória, Verdade e Justiça. Sim, esse é um filme que eu nutro um grande carinho, porque a gente ganhou inclusive um prêmio na Itália, o prêmio Roberto Rossellini, né?
E um trabalho onde basicamente se fala de um período desse que estamos falando de Pinochet agora, é o mesmo período, onde 30.000 pessoas foram desaparecidas, né? E das quais muitos filhos dessas mães que até hoje continuam reclamando pela volta desses filhos, né? Outro documentário seu, Carlos Pronzato, Terceirização, a Bomba Relógio. Foi exibido ontem aqui na UFMG. Aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, através da professora Maria do Rosário Barbato, lá aqui em Direito, né? Inclusive aquela estrangeira italiana. Isso. Que alguém meio maluco aí disse que ela não podia continuar Sim. lecionando no Brasil, um absurdo, né? Um absurdo porque é uma lei do ano 80, da época da ditadura, não? Da ditadura se resguardava de certas pessoas e movimentos sociais que pudessem desestabilizar aquele período, mas hoje, entendeu? Ou isso tem a ver, talvez, com esse momento que estamos vivendo, um grande absurdo que merece um documentário esse tema que vamos ver. E a terceirização, de fato, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Eu acho tudo que está acontecendo uma bomba relógio, mas a terceirização, em qualquer momento, essa lei é implementada, que está para ser votada ainda, né? E já acontece a terceirização, não é isso? E de maneira nociva para o trabalhador. Carlos Pronzato, até Oxalá vai à guerra? Esse eu acho que interessa a você bastante, porque é um trabalho que fala de intolerância religiosa na Bahia, que é uma espécie de Vaticano do Candomblé, onde foi destruído um terreiro por causa de aspectos econômicos, que se supunha que não se pagavam IPTU. Imagina, se acontecesse isso com outra entidade religiosa, com outra estrutura religiosa. E com o Candomblé aconteceu, e uma questão também racial, né, que tem a ver com isso. E fizemos esse filme, que até ganhou alguns prêmios. E Até Oxalá vai à guerra é a mãe de santo que ela pede para as pessoas. Se Até Oxalá vai à guerra, por que a gente não vai? Aí eles foram, resistiram e conseguiram ser, inclusive, indemnizados pela Prefeitura de Salvador do ano 2008, se não me engano. Entre as grandes injustiças que acontecem no nosso Brasil, infelizmente, a intolerância e a discriminação, né? Isso. Pessoas discriminar outros por questão de ideologia, por raça, por religião e tudo, discriminar candomblé, o espiritismo, isso não é justo, né? O Panelaço, a Rebelião Argentina, um documentário de Carlos Pronzato. Mas isso bom, aí eu estou rindo porque a toda hora estamos repetindo isso, mas é isso. Começou há muito tempo e parece que não vai acabar tão cedo não, né? É uma rebelião que quando o povo foi para a rua se derrubou o presidente, que esse é o tipo de insurreição que a mim me interessa. Essa que é a política da rua, né? Que eu acho que é a política que deve ser cultuada, não? Aquela política, claro que com alguns momentos de política institucional, a gente não pode fugir disso, né? Mas o básico nas lutas é o que as pessoas estão fazendo nas ruas, nas ocupações, nos empreendimentos sociais, diários, não? Que você muito bem conhece, que você circula todo esse país também, ser uma referência para os movimentos sociais, é isso aí. Carlos Pronzato, é claro que se procurar lá no YouTube ou na internet, Carlos Pronzato, com um T só, né? Um T só. Vai encontrar muita coisa e eu sou testemunha assim, da beleza, eu te agradeço assim, porque a contribuição sua é imprescindível. Ao registrar essas lutas, você está alimentando a realização de lutas futuras, então está garantindo a luta para as próximas gerações. Parabéns e obrigadão. Muito obrigado, Frei Silvander, e bom, espero que essa luta não morra nunca, né? Vida longa para você e para as lutas. Então, obrigado a todos que nos honram com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética.